Graças a Deus. Oremos mais alguns instantes. Pai de amor e misericórdia, em nome de Jesus Cristo, aqui estamos, Pai, apresentando o Senhor nossas vidas e declarando nossa total dependência do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ensine, nos capacite, nos oriente, e que possamos sair daqui transformados, mudados e vivendo o verdadeiro amor que a Tua palavra nos promove e nos ensina. Em nome de Jesus, repreenda todo o mal e que toda honra, toda glória seja somente ao Senhor. Este dia, Pai, oramos pelas pessoas necessitadas, carentes, oprimidas, que o Senhor alcance com suas mãos poderosas, e de maneira especial também por nossos irmãos nesse país, e ainda pelas filhas da Tua serva Thalita, Giovana e Antonella, que completam mais um ano de vida na Tua presença. Glória a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor. E que tudo seja para a Tua honra, para a Tua glória. Glória a Deus. Não somente hoje, mas sempre. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos e irmãs, é um privilégio que o Senhor nos concede de estarmos na sua casa para aprendermos mais da sua Santa Escritura. As crianças vão para a sua salinha ou não? Hoje não? Então peço aos pais que, por favor, na medida do possível, controle as crianças, tá bom? Graças a Deus. Aleluia. Vocês viram que eu tive aqui que retroceder uma música, porque foi no momento que adentrei na casa do Senhor que Deus me deu uma palavra. Eu estudo, como todos vocês, mas nós temos o poder do Espírito Santo, que fala conosco a todo instante, a todo momento, e nós temos que estarmos sensíveis a esse Espírito maravilhoso. E esse louvor falou-me intimamente, e creio que Deus o usou para nos mostrar qual seria a sua palavra, a sua vontade nessa oportunidade. Observemos que nos diz o louvor. Só a você não pode amar a quem você não conhece. Viu aí? Eu vou voltar mais alguns instantes, mais alguns minutos. E para amar. Então aqui é falado que Deus, Ele é o único que pode nos ajudar. É verdadeiro isso ou não? Sim. Então vamos prosseguir. Ele quer se revelar só a você. Então a música nos fala que Ele conhece um Deus que é o único que pode nos ajudar, e também que esse Deus nos conhece intimamente. Será que você conhece intimamente alguém? Nós pensamos que conhecemos, mas na verdade só Deus conhece a cada um de nós. Verdade. Na minha vida, tantas vezes já vi pessoas falando, e aparentemente com provas de amor, declarando que me amavam, e não passou muito tempo, acabou o amor. O poeta diz que seja eterno quanto dure. Outros já falam que se acabou, terminou, não era amor, era apenas um sentimento de paixão. Mas Deus nos ensina a amarmos, e amarmos frequentemente, ou seja, sempre. Mas nós não podemos amar a quem não conhecemos. Prossigamos. Você não pode amar a quem você não conhece. E para amar, você precisa conhecer. Viu aí? Então nós não podemos amarmos a quem nós não conhecemos. Para amar é necessário que nós compreendamos que essa é uma realidade que nós precisamos a cada dia nos aprimorarmos e
praticarmos isso que nos foi ensinado até agora. Glória, Senhor. E será explanado no transcorrer durante o culto. Então, nós vemos pessoas que trocam juras de amor, laços de fraternidade, de amizade, e falam que amam, que querem, desejam, e sonham, e querem viver esses sonhos sempre, constantemente. Mas, infelizmente, com o passar dos dias, parece que esse amor vai se esfriando. Não é? É assim. Nós vamos à palavra do Senhor, que se encontra no livro de Juízes. Livro de Juízes, capítulo de número 16, versículo de número 20. Aqui é um contexto da história de Sansão. Todos já ouviram falar de Sansão, né? Amém? Graças a Deus. Lembramos de Sansão pela sua força, e também lembramos de Sansão que, mesmo sendo muito forte e tivesse vencido muitas batalhas impossíveis a muitos de nós, mas pelo poder de Deus isso tornou-se capaz na sua vida. E que Sansão havia recebido uma promessa antes do seu nascimento, e quando ele nasce, a sua mãe e o seu pai revelam a ele que ele é um escolhido, é um separado, desde antes do seu nascimento, com um propósito de ser juiz e defender o povo de Deus. Esse era o propósito na vida de Sansão. Mas nós vimos que Sansão, ele foi vencendo batalhas, saindo-se vitorioso contra os filisteus, até que, por fim, ele ganhou uma certa autonomia. E quando nós temos e desfrutamos dessa autonomia, nós nos achamos capazes e nos sentimos autossuficientes, e pensamos que não dependemos mais de Deus, que com nossa força ou com aquilo que temos ou alcançamos já é o suficiente para conquistarmos mais e avançarmos mais na vida, e além disso satisfazermos todos os nossos desejos, todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos, tudo aquilo que arquitetamos e intentamos realizar. Mas a palavra de Deus nos ensina que não é bem assim conforme nós pensamos, porque quando agimos dessa forma, nós deixamos de sermos dependentes de Deus, e vem o orgulho. E orgulho é um sentimento terrível. Já sabemos o que o orgulho fez por muitos anos. A ganância, que caminha paralela, também nos mostra e nos ensina um pouco disso. A pessoa que é orgulhosa, a pessoa que sente orgulho, é uma pessoa que tem que compreender que esse sentimento o impede ou a impede de aprender. Hoje é um culto de ensino, um culto de doutrina. Nós estamos aqui para sermos doutrinados, estamos aqui para sermos ensinados, e só quem é desprovido de orgulho é capaz de aprender. O orgulhoso não aprende, porque ele acha que não necessita aprender nada, porque ele já sabe tudo. Então fique bem claro para mim, para você, para todos nós, que o orgulho nos impede de aprender. De aprender. Sabe, uma criança, quando ela começa a crescer, se ela não for bem educada, ela vai ter tipo de atitude e comportamento que muitos pais acham engraçado, mas que na verdade começam a refletir um caráter que essa criança está desenvolvendo. Isso pode ser perigoso. Por exemplo, um mostrar de língua. Outro exemplo, uma reclamação. Outro exemplo,
um grito. Outro exemplo, uma birra. Outro exemplo, uma desobediência. Então, são coisas que devem ser podadas e devem ser ensinadas com amor. E isso só é possível quando nós temos a presença de Deus. É que nós assim procedemos. Amém? Amém. Graças a Deus. Tomara que não tenha ninguém orgulhoso aqui nesta noite, que nós estejamos prontos para ouvirmos a palavra do Senhor. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos ensina que na nossa caminhada cristã, ou seja, para com Deus, é necessário que nós tenhamos o que? Um relacionamento. Qual relacionamento que você poderia citar para mim e eu para você? Eu tenho um relacionamento com a minha esposa. Nosso relacionamento deveria refletir e expressar o melhor de Deus na nossa vida, não o pior. Mas muitas vezes não ocorre da maneira que a gente espera ou planejou um dia. Muitas vezes, no momento difícil ou no momento de discordância, onde não há harmonia e o casamento deve ser harmônico, sempre, não por um momento, não por um instante, mas sempre deve ser harmônico. Quando não ocorre essa harmonia, uma das partes ou um cônjuge vai refletir um pensamento de fúria, uma atitude de desgosto e uma atitude que não venha corresponder com o verdadeiro amor. Porque quem ama não age assim. Quem ama, diz a palavra de Deus, que o amor tudo suporta, tudo sofre, tudo aguenta, não é? Claro que dentro das coisas corretas. E também o amor não se ufana, ele não se deixa abater pelas dificuldades e adversidades da vida. E Deus tem um relacionamento, ou quer ter pelo menos um relacionamento comigo, com você, sério. Você tem relacionamento com pessoas de brincadeira? Se brincaram com você, não brinque com ninguém. Continue sendo uma pessoa séria e busque ter um relacionamento muito sério. Porque Sansão foi orientado. Ele começa a ter um relacionamento especial com Deus. Ele começa a desfrutar de um relacionamento que deveria ser íntimo para com Deus. Mas essa intimidade, ela vai se esvanecendo, ela vai diminuindo na sua intensidade, ao invés de aumentar. Então, no relacionamento, meu irmão e minha irmã, seja numa amizade, seja numa família, seja entre duas pessoas, entre marido e mulher, e entre nós irmãos, e nós com o nosso Deus, o nosso relacionamento, ele deve estar sempre em constante crescimento. Por isso que a palavra de Deus nos ensina que nós temos que crescermos em graça e em estatura diante de Deus. Amém? Amém. Graças a Deus. Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento aí? Não é? Então, o relacionamento, ele implica em intimidade. Nós vimos que é impossível a pessoa amar a quem não conhece, não é? Como que nós vamos amarmos alguém que não conhecemos? E como que alguém que não nos conhece vai nos amar? Por isso que a palavra de Deus nos informa que Deus, ele nos conhece intimamente. Ele nos criou. Isso é uma realidade. E por nos conhecer, verdadeiramente nós sabemos que o seu amor é sincero. Não é? Então tem pessoas que vêm à igreja e aqui sentem a presença de Deus. Quem está aqui hoje está sentindo a presença de Deus? Sentir a presença de Deus, nós podemos sentirmos em qualquer lugar. Verdade. Mas sobretudo na sua casa, principalmente quando está sendo explanada a sua palavra. E quando nós temos esse sentimento, é maravilhoso, não é? Quando nós estamos tendo esse relacionamento com Deus, que é recíproco, nós o amamos, declaramos nosso amor, nossa dependência, e Ele já fez isso primeiro por nós. Diz a palavra do Senhor que Ele nos amou primeiro. Antes que nós o amássemos, Ele nos amou primeiro, se entregando por mim e por você. Glória! E demonstrando o verdadeiro amor.
renúncia. Renúncia. Jesus, Deus, exige que no nosso relacionamento com Ele, na nossa caminhada com Ele, nós devemos renunciarmos e negarmos a nós mesmos. É isso que diz a palavra de Deus. Então nós estamos aqui, sentimos Sua presença, e é maravilhoso, mas quando sai dessa porta, parece que a presença de Deus está conosco ainda, não é? Vamos para a nossa casa alegre, feliz, nosso carro, vamos a pé, vamos fazer o lanche, vai jantar, o outro não quer nem jantar, mas tudo bem, passa-se a noite, e a vontade de Deus é que esse amor que Ele derramou sobre nós permaneça não só por momento do culto, mas para todo sempre nas nossas vidas. Essa é a vontade de Deus. Então, quem não conhece a pessoa intimamente, ela pode até falar que ama, mas na verdade não vai viver o amor na sua plena intensidade, ou na realidade que Deus requer que nós venhamos a desfrutar. Então quem ama, ele não vai trair. Quem ama, ele não vai mentir. Quem ama, não vai enganar. Quem ama, ele vai saber se portar da maneira adequada e vai demonstrar esse amor. Então, o amor é possível de ser demonstrado e deve ser demonstrado. Não só possível, ele deve ser demonstrado o amor. Mas nós vimos que Sansão, ele foi aconselhado por seus pais, por seus amigos, pelos anciãos, dizendo a ele: Sansão, por acaso não tem mulheres no meio do povo do Senhor, para que você se junte com os inimigos e vá procurar uma mulher no meio do povo inimigo de Deus? Ele, no seu orgulho, não deu crédito à orientação. Nós temos que dar crédito, meus irmãos, à palavra de Deus e aquilo que nos orienta. Deus requer de mim e de você essa obediência. Amém? Amém. Graças a Deus. Então, Juízes capítulo 16, versículo 20, nós vamos ver uma coisa triste, terrível, não é? Que diz aqui que todos nós sentimos a presença de Deus, todos nós sentimos o amor de Deus, todos nós. Então, nós temos essa característica, essa facilidade de percebermos que Deus está presente nas nossas vidas, que Deus se faz presente a todo instante na nossa vida. Amém? Amém. Mas nós temos uma dificuldade, que é uma realidade, infelizmente, que nós percebemos quando nós estamos na presença de Deus e não percebemos quando Deus se afasta de nós. É perigoso. Nós pensamos que estamos vivendo a vontade de Deus, fazendo as coisas de Deus, na direção de Deus, porque percebemos e sentimos Sua presença, mas conforme nós vivemos e achando que estamos vivendo na vontade de Deus e que nada vai nos afastar desse amor, chega um momento que o próprio Deus se afasta de nós. É o que diz a palavra de Deus. Vamos lá, versículo 20. Disse ela: os filisteus vêm sobre ti. Quem que disse? Dalila. Dalila não falava que amava Sansão? Mas não amava Sansão. Cuidado, porque tem pessoa que fala que ama você, mas na realidade não ama você. E hoje Deus quer que todos nós que falamos ou viemos a falar que amamos, nós verdadeiramente venhamos a viver esse amor genuíno, verdadeiro, sincero, como deve ser na vida de todos nós. Como irmãos em Cristo, como marido e mulher, como amigos e, sobretudo, nossa relação com Deus. Amamos ao Senhor, não porque sentimos Sua presença, porque Sua presença permanece conosco. Porque essa é a vontade de Deus. Com Sansão não. Sansão ficou cheio de orgulho, ganhou uma certa autonomia e se esqueceu de que Deus o conhecia intimamente. E ele pensou
mas não conhecia o Senhor. Deus o conhecia intimamente antes do seu nascimento. Deus avisou seu pai Manoá, sua esposa, e disse: vai vir uma criança, essa criança é especial, e ela tem que ser separada, e vai ser criada e cuidada e ensinada para ser um juiz, um grande juiz do povo de Deus. E Sansão até certo ponto cresceu e correspondeu com a vontade de Deus, mas foi vivendo uma vida distanciada daquilo que Deus havia lhe dito. E olha que falta de aviso não foi, meu irmão e minha irmã. Não faltou aviso da parte de Deus. Várias pessoas chegaram e falaram para ele: Sansão, por acaso não tem mulheres no meio do povo do Senhor? Para você ir atrás de mulher no meio do povo filisteu, do povo inimigo do Senhor? Será que você não consegue perceber que Deus já falou antes do seu nascimento que Deus não tinha isso para você? Será que você não percebe que Deus não quer isso na sua vida? Será que você não consegue enxergar que Deus não quer isso para você? E Sansão o que fez? Sansão continuou orgulhoso. Cuidado, meu irmão, minha irmã. O orgulho nos impede de aprendermos. O orgulho nos impede de amarmos. O orgulho nos impede de desfrutarmos da plenitude da presença de Deus. O orgulhoso, ele pode até sentir a presença de Deus. É uma característica que todos nós temos. Sentimos a presença de Deus. Vimos para o culto, nos apresentamos à casa de Deus. Deus fala, se manifesta através dos louvores, dos ensinamentos, sobretudo da sua palavra. Glória. E nós, por mais orgulhosos que sejamos, nós percebemos que existe um Deus que fala conosco intimamente, porque nos conhece e nos fala: tenha um comportamento reto, se afaste da má companhia, obedeça ao meu conselho. O inimigo tem um plano terrível para você, mas eu tenho um plano maravilhoso para realizar na sua vida. E nós ouvimos e gostamos dessas coisas, porque isso nos faz bem. E é verdadeiro o que é expressado da parte de Deus para mim e para você através da palavra, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz. Mas conforme vai passando o tempo, muitos saem da igreja e já não se lembram mais da palavra de Deus. Acham que estão desfrutando das maravilhas de Deus. Aqui é glória, aqui é aleluia, aqui canta-se de pé, aqui aplaude-se a Deus, aqui fala que glorifica a Deus, aqui fala que necessita de Deus. E é uma realidade, nós precisamos de fazer isso e precisamos fazermos assim. Mas não somente aqui. Quando sairmos da casa de Deus, nós também temos que continuar respondendo com aquilo que Deus derramou na nossa vida, que foi o seu amor. Amar significa ser fiel. Amar significa se importar ou se colocar no lugar da pessoa amada. Inclusive, se necessário, ao ponto de dar a própria vida no lugar dela. Esse é o amor de Cristo, esse é o amor que Ele nos ensina. É o amor que se entrega. Primeiramente se nega e declara: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Como o apóstolo Paulo, não é? O apóstolo Paulo faz isso. Ele fala: eu sou imitador de Cristo, não é? Cheguei por último, sou o último dos apóstolos aí, mas eu sou o imitador de Cristo. Glória a Deus. Aleluia, graças a Deus. Aleluia. Então não tem esse negócio: chegou a hora da fé, não, tem que ter paciência, tem que ter cuidado, tem que reconhecer isso. É uma verdade, entenderam? Mas não é desculpa para a pessoa não agir corretamente. Não é desculpa para a pessoa fazer coisa errada. Não é desculpa para a pessoa planejar e fazer aquilo que Deus não ensinou que fizesse. Tem motivo para fazer as coisas corretas diante de Deus. No passado eu vivia assim. No passado é passado, agora é presente. Agora nós temos a Deus. Mas diz aqui a palavra de Deus, versículo 20: disse ela, Dalila: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ele despertou do seu sono e disse: olha como eu confiava nessa mulher. Você só consegue dormir, pelo menos eu só consigo dormir num lugar onde me sinta seguro. Não é assim para todos nós? Como é que você vai dormir num lugar que você não sente segurança? Não é? Tem gente que sente segurança deixando o marido em casa e dormir com a amante. Se sente seguro lá, na casa que Deus preparou,
na cama que Deus preparou, não está bom. Tem que procurar, igual Sansão fez. Tem que procurar coisa errada. Tem que achar que Deus é obrigado a permanecer com a sua presença na nossa vida, mesmo no meio do erro, no meio da falha, nos acompanhar para mais terríveis lugares e práticas pecaminosas. Deus tem misericórdia, Ele vai indo conosco, vai nos convencendo do pecado, do justo da justiça de Deus, através do Santo Espírito. Mas tudo tem um limite. Davi falava que amava Sansão. Sansão acreditou na mentira. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. Nós estamos na casa de Deus e Deus está falando conosco através da sua palavra. Que tem pessoa que fala que ama, mas na verdade não ama. Pensa que ama, pode até amar por um minuto, por um instante, por um dia, uma semana, depois não ama. Quando Deus tem revelado essa cada oração, que tem pessoa que tem casamento e que se bobear o diabo vai pegar e vai levar embora, é porque vai levar embora. Não está falando para amedrontar, não está falando para fazer com que a pessoa fique aqui presa nessa cada oração, não é para isso não. Deus está se revelando para o próprio bem da pessoa, para a pessoa não fazer e ter uma escolha errada na vida. É por isso que Deus nos avisa, não é? Só o primeiro nos diz isso, não é? O homem que serve ao Senhor, a mulher que serve ao Senhor, não se assenta na roda dos escarnecedores. Tem gente que arruma emprego, a primeira coisa que vai se juntar com o escarnecedor, gente que não serve a Deus para dar amizade, ali é a diversão dela, ali é a alegria dele. Uma falsa alegria, que não vai trazer segurança, e vai te afastar de Deus, como essa escolha afastou Sansão de Deus. Então ele despertou do seu sono e disse, ele estava pensando que estava em segurança, mas a própria pessoa que falava que amou ele, armou uma armadilha para ele, combinou uma armadilha, uma cilada para ele, e falou: agora vocês podem vir capturá-lo. Olha só. E ele despertou do seu sono e disse: sairei ainda desta vez como antes, e me sacudirei. Só que diz aqui a palavra do Senhor, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha se retirado dele. Viu aí? Então eu e você percebemos quando Deus ele está na nossa vida. Nós percebemos, mas nós não percebemos quando o Espírito se afasta de nós. Nós não percebemos. Não percebemos. Nós só vamos perceber quando é tarde demais, quando já tomou uma decisão errada, quando já veio a traição, quando já veio o engano, quando já veio o abandono, quando já veio aí o afastamento, a rebelião contra Deus, quando veio a mentira, quando esperou o pecado. Aí nós percebemos onde nós nos metemos e onde vamos parar, e o caminho que escolhemos, que não foi Jesus Cristo. Tomemos cuidado. Nós percebemos o Espírito Santo chegar, não é? Mas nós não podemos perceber quando ele se afasta de nós. Percebemos quando ele chega, mas não somos capazes de percebermos quando ele se afasta de nós. Na igreja nós sentimos a presença de Deus, mas muitas vezes, quando você sai da porta da igreja, pensamos que estamos com a mesma presença de Deus, e vem uma discussão com a esposa, e vem um problema no lar, e vem uma dificuldade no percurso, é um carro que para na frente, alguém que passa para provocar, pronto, já começamos a agir como não deveríamos agir. Muitas vezes é uma tentação. Uma mulher bonita que aparece, é um rapaz bonito que aparece, sorriso para cá, sorriso para lá, olhares para cá, olhares para lá. Cuidado, meu irmão, começa assim, troca de mensagens, não é? É assim que começa. Foi assim com Sansão. Primeiro ele olhou entre as mulheres do povo de Deus, não achou graça nenhuma delas. Foi achar graça onde não era para achar, entendeu? Foi escolher a mulher quando não era para escolher, e se deu muito mal, muito mal, não é? Mas aqui nos mostra
que para nós servirmos a Deus e nós amarmos e sermos amados verdadeiramente, é necessário que nós nos neguemos a nós mesmos. E só é capaz de aprender quem não tem orgulho. E quem não tem orgulho e aprende, compreende a necessidade de negarmos a nós mesmos. Nós temos que nos negar a nós mesmos, não é? O Evangelho de Mateus, capítulo 26. Evangelho de Mateus, capítulo 26, nos diz assim, versículo 47: estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas. Olha que chega, um traidor. Um traidor. Palavra que amava Jesus, mas era um traidor de Jesus. Um dos 12 discípulos. Não era qualquer pessoa, um discípulo, traidor. E com ele uma grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. O que traíra, no caso Judas, tinha combinado com eles um sinal, dizendo: olha o sinal que ele combinou, o que eu beijar é ele, prendei. Viu aí? Cuidado com quem te beija, meu irmão. Cuidado com quem te abraça. Muitas vezes esse pode ser o traidor, a traidora. Tome cuidado, tome muito cuidado, deixando bem claro que Deus não tem isso para nós. Deus não está nos ensinando a agirmos dessa maneira. Deus está nos falando que nós temos cautela, cuidado, e não deixarmos sermos levados e enganados por ninguém, e confiarmos somente em Deus e na sua santa e bendita palavra, não é? O que o traíra tinha combinado com eles, um sinal, dizendo: o que eu beijar é ele, prendei. Viu a covardia? Além de traidor, ganancioso, mentiroso, falso, ele também era um homem que usava de estratégias covardes. Traiu Jesus com um beijo, dizendo: aquele que eu beijar, prendei, porque é esse. Mas prossigamos, versículo 49. Logo, aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, que quer dizer mestre. Olha só como ele chega: eu te saúdo, Rabi, mestre. Cuidado com essa mensagem. Tem pessoa que fala para você que ama. Tome cuidado, não caia nessa não. Nós vimos aqui que quem ama é quem nos conhece. Entendeu? Você conhece bem a pessoa que você ama. E conhece muito bem. Para você entrar numa cilada, tomemos cuidado. Olha o que ele fez, não é? Eu te saúdo, mestre. E beijou. Versículo 50. Jesus, porém, lhe disse. Agora Jesus está falando com sinceridade: amigo, aqui vieste. Jesus já sabia para que ele veio, mas Jesus estava falando para ele: por que você veio aqui? Não é? Porque está do meu lado? Porque nos casamos, né? Para viver uma vida de falsidade, uma vida de engano, uma vida de hipocrisia? Não, não é para esquerda dos judeus. Não é para isso. Porque estamos aqui na casa do Senhor como irmãos, para adorar e bendizer somente o Senhor, superar nossas dificuldades, nossos erros, nossos problemas, e continuarmos firmes com Deus, e clamarmos para que nunca o Espírito Santo se afaste de nós. E para isso é necessário que nós não tenhamos orgulho, e que nós venhamos a obedecer a Deus, e principalmente negando-nos a nós mesmos. Negando-nos a nós mesmos. Aí nós vamos amar. Jesus, porém, disse: amigo, aqui vieste. Então, aproximando-se, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada, e ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Versículo 52. Então Jesus disse: embainha a tua espada. É uma ordem, porque todos que lançarem mão da espada, pela espada morrerão. E no versículo 56,
53, ele ensina a Pedro: ou pensas tu que eu não poderia orar agora mesmo a meu Pai, e Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Meu Deus. Jesus não precisava que ninguém defendesse ele. Entenderam? Pedro tentou defender, ajudar. Cuidado, meu irmão. Não queira ajudar Jesus, não queira ajudar Deus. Como Abraão, lembra de Abraão? Abraão quis ajudar Jesus, ajudar a promessa se realizar mais rápido, e criou um problema. Nós não podemos criar problema, nós temos que ser solução dos problemas, porque Cristo habita em nós. Glória a Deus. Pelo Santo Espírito. Não é? Então aqui, ou pensas que eu não poderia agora mesmo orar a meu Pai, e Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: saísse com espadas e varapaus para me prender, como se fosse um salteador. Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendeste. Mas tudo isso aconteceu agora para que se cumpram as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando, o que eles fizeram? Então não foi só Judas que falou que amou Jesus e caiu fora. Todos os discípulos fugiram da palavra de Deus. Que amor é esse? Que amor é esse? Será que no momento do problema nós vamos agir igual esses discípulos? Nós vamos agir igual Judas? Pelo amor de Deus, será que vamos nos abandonar? Sai fora? Vamos voltar para trás? O passado lá para o Egito, que Deus já nos livrou? Faraó, meu irmão, ele não morreu no mar lá no tempo que o povo foi liberto. Mas o espírito de Faraó continua atuando em nossos dias, tentando nos cativar, nos aprisionar. O mesmo espírito estava lá no Faraó, está aqui no mundo nos nossos dias, trabalhando aí com todo o poder dele, tentando nos escravizar, nos levar de volta para o pecado, nos levar de volta para a coisa errada. Por isso que eu tenho falado: corte contato com coisa do passado. Corte contato com coisa do passado. A pessoa consegue uma vitória que Deus deu, ao invés de glorificar a Deus, fazer um culto de ação da graça a Deus, vai comemorar com gente que não serve a Deus. É esse tipo de coisa que você aprendeu a fazer. Aqui ninguém ensinou você a agir dessa maneira. Aprenda a se alegrar com o Senhor, com o povo de Deus. Se alegra com quem se alegra com você. Não se alegra com quem só se alegra com o que você tem. Se alegre com aquele que se alegra pelo que você é. Filho e filha de Deus. Mas não se alegre com aquele que ama agora você por causa da posição que você está. Gente orgulhosa, gente cega, gente que não compreende, desobediente à palavra de Deus, desonra a igreja, desonra a vontade de Deus, desonra a família, desonra o marido, desonra a esposa, trai, mente, planeja, é tudo planejado, não é uma casa, é planejado. Se eu conseguir tal coisa, eu vou fazer uma festa com todo mundo que não serve a Deus. Não é isso que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensina que nós temos que nos negarmos a nós mesmos, e negarmos a nós mesmos, negarmos a vontade, meu irmão. E pessoas ficam pensando: eu nessa igreja aí, querem se intrometer na minha vida, querem falar onde posso ir, onde eu não posso ir, o que tenho que fazer, deixar de fazer. Agradeça a Deus com todas as suas forças, porque é uma igreja onde Deus nos opera, e é o Espírito Santo do Senhor que quer falar com você, quer te ajudar. Glória! Cuidado para não se afastar da verdade. Cuidado, não é a igreja que vai salvar você, mas nessa casa de oração Deus tem direcionado a cada um de nós no mínimo dos detalhes, e tem nos mostrado. Sabe isso que você fez? Foi a maior palhaçada que você fez, foi a maior coisa errada que você fez. Sabe isso que você fez? Não é o comportamento de um servo de Deus, de uma serva de Deus. A pessoa tem que cair em si e falar: não, é verdade, eu não devia proceder assim, não vou proceder mais desse jeito, não quero isso para a minha vida.
Não pensa em filho, não pensa em filha, não pensa em nada, só pensa nela própria. Como Sansão só pensou nele, não pensou no povo que ele tinha que liderar, não pensou nos pais que tinham uma promessa de Deus, não pensou nos amigos do ancião, não pensou no sofrimento de ninguém, só pensou no seu prazer lá com Dalila. E o resultado qual foi? Todo mundo sofrendo por causa de Sansão, todo mundo envergonhado por causa de Sansão. Foi parar na mão dos inimigos por causa que não percebeu que Deus havia se afastado da sua vida. Que Deus nunca se afasta da nossa vida, meus irmãos. Muitas vezes podemos pensar, eu estou na vontade de Deus, eu seguir Jesus, mas só isso, meu irmão, tem que se negar a si. Tem que se negar a si mesmo. Se negar e falar, agora eu vou servir. Como Jesus nos ensina aqui, nessa passagem, ele falou, não faça isso. Se eu quisesse orar com meu pai me dava 12 milhões de anos e me libertaria dessa situação. Mas é necessário provar que eu sofra, que eu padeça no seu lugar. Por isso eu vim, despojou-se da glória, da majestade, dos príncipes, de tudo, por amor a mim e a você. Esse é o verdadeiro amor. Glória a Deus, glória a Deus. Não é esse amor que um dia está bem, outro dia está de mal. Que tipo de amor que é esse? Que tipo de amor que é esse? Cuidado com pessoas assim, gente assim, é perigosa, hein? É gente que nunca foi amada, é gente que foi aproveitada, sucata, virou um bagaço, entendeu? Virou uma sucata do mundo, e agora quer descarregar isso em cima de você. Cuidado. Mas Jesus pega as coisas loucas desse mundo para conduzir a sábio. Glória a Deus. Ele tira do mundo do pecado, traz para a sua presença, para mostrar como você ama, para mostrar como você leva uma vida direita, uma vida reta. É para isso que Deus nos chama. Gente brincando com o namoro, uma hora está bem, uma hora não está, uma hora tem que dar satisfação, outra hora não dá satisfação. Que tipo de vida que é essa? O filho faz o que quer e não dá satisfação de nada. Nós aprendemos que não dá satisfação, mas não é uma obrigação. Ninguém aqui é obrigado a dar satisfação para ninguém. Nós fazemos porque nós amamos as pessoas. Quando eu saio de casa, eu falo para a Ana, olha, eu vou em tal lugar e já volto. Ela sabe onde eu estou. Se eu demorar, ela vai saber onde eu estou, onde eu fui, como me localizar. Agora eu vou planejar, como sabe o que quer? É que ela não vai querer ir comigo mesmo, e eu quero fazer uma coisa aqui que ela não vai querer participar. Então, eu vou sair e à noite eu estou aí. Esse é o tipo de comportamento de uma pessoa que serve a Deus. Meu irmão, minha irmã, eu já falei para vocês, eu já falei que o diabo quer que eu colhe e você colha coisa que nós não plantamos. Todo dia ele vem jogar coisa para a nossa vida que nós não plantamos. Quando plantamos, nós pedimos perdão, Deus já perdoou, livrou, tudo bem, mas quando nós não plantamos aqui, nós não temos que aceitar, e nós temos autoridade para repreender esse mal. Por isso não devemos temer as acusações. Ah, você é isso, você fez isso, será que você fez isso ou não fez isso? Fez ou não fez? A palavra de Deus fala que Deus nos justifica. E aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Eu sei o que eu plantei na minha vida. Por isso que eu não aceito coisas que falam e que não procedem, porque eu não plantei isso. Eu não vou por isso. Eu só vou por isso se eu quiser aceitar a vontade do diabo. Mas não estamos aqui para aceitar a vontade do diabo, estamos aqui para aceitar a vontade de Deus. Glória! Vontade do Senhor. Graças a Deus. Então, meu irmão, presta atenção naquilo que Deus tem nos falado. Você tem que cultivar o amor. O amor, você tem que querer viver o amor. O amor tem que ser praticado, viver a cada dia, a cada momento, é igual com Deus.
Só tem que orar, falar com Deus, ler a palavra de Deus, jejuar, obedecer, e se livrar do pecado, se humilhar, sofrer dano, perseguição, calúnia, injúria, acusação. Por amor à obra de Deus, tem que passar por essas coisas. Temos que passar por tudo isso. Abrir mão da minha vontade. Olha, eu tenho vontade de fazer tal coisa, depois Deus fala: não quero que você faça isso. E tem que receber com alegria, não com satisfação, não com murmuração. Vou fazer, mas não era isso que eu queria, então já não faça. Porque para Deus não é coisa que não fizesse nada. Fazer com o contrariado, faça por amor. Faça por amor. Aprenda a viver amando as pessoas, meus irmãos. Aprenda a viver amando as pessoas. Tem pessoa que eu oriento, falo: olha, ontem que tal pessoa dá problema. Tal pessoa não respeita ninguém. Tal pessoa é um perigo, tome cuidado, porque a pessoa não obedece. Você vai lá e vê a pessoa que fez enfiado, se a pessoa que não é mandar. Escolha. Aí o marido não está bom, a mulher não está boa, ou a família não está boa, a casa não está boa, tudo que Deus dá não está bom. O que Ele já mudar está bom. Tomemos cuidado, meu irmão. Tomemos muito cuidado. Muito cuidado. Agora abrimos nossas Bíblias em Hebreus, para irmos para a fase final já da nossa mensagem. Graças a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 23. Tem que ter posicionamento. Diz aqui: pela fé, Moisés, assim que nasceu, foi escondido 3 meses. Por quem? Por seus pais, porque viram que ele era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Aqui, meu irmão, essa tradução que eu acabei de ler, que viram, seus pais viram que era um menino formoso, quando nós vamos estudar o original da palavra, no original não quer dizer apenas que ele era belo, ele era muito belo, mas não é só dizer isso, quer dizer que ele tinha um propósito, como Sansão tinha um propósito. Os pais compreenderam que não é porque ele era bonitinho que tinha que guardar ele e proteger. Eles compreenderam que eles tinham que proteger aquela criança, porque aquela criança, eles sabiam que tinha um propósito de Deus. O seu filho tem um propósito de Deus. A sua descendência tem um propósito de Deus. O seu relacionamento tem um propósito de Deus. Você não vai casar só para desfrutar da relação sexual, que é lícita diante de Deus depois do casamento. Você não vai se casar apenas para desfrutar do relacionamento com alguém que você ama ou pensa que ama, e que muitas vezes, na verdade, nem ama você, nem ama ela própria. O amor se aprende. E se aprende amando. Parece simples, né? Mas não é. É mais complicado do que nós imaginamos. É muito mais difícil do que nós entendemos. Mas Deus, Ele é capaz de nos fazer vivermos desta maneira. Ele nos ajuda sempre, inclusive nesse momento. Graças a Deus. Então nós vemos aqui que Moisés, ele não foi ali guardado pelos seus pais somente porque ele era bonito. Não, diz a palavra de Deus em Hebreus que os seus pais o protegeram, guardaram por 3 meses, correndo risco de vida. O pai e a mãe estavam correndo risco de vida. Se o faraó descobrisse, eles seriam mortos da maneira mais cruel que poderia se imaginar. Mas durante 3 meses eles mantiveram o filho escondido, guardando, protegendo. Sabe pelo que eles conseguiram guardar essa criança? Pela fé. Pela fé em quem? Em Deus. Eles tinham fé em Deus. Senhor, nós vamos guardar essa criança, porque essa criança tem um propósito, Senhor. O Senhor vai nos ajudar até o momento oportuno, meu Deus. Até quando for o dia, nós confiamos que o Senhor vai nos ajudar a guardar essa criança. Pai, mãe, você tem que acreditar que até quando for o momento, Deus vai usar a sua vida, pai, vai usar a sua vida, mãe, para você proteger, para você guardar o seu filho, a sua filha, e levar o caminho do Senhor. Aleluia, Deus. Porque quando ele cresça, ele não se desvia do caminho do Senhor.
Arão e Joquebed agiram com ousadia. Pela fé, Moisés, assim que nasceu, pela fé, assim que nasceu, foi escondido por 3 meses por seus pais, porque viram que ele era um menino formoso, ou seja, tinha um propósito de Deus, e não temeram o mandamento do rei, não tiveram medo do mandamento do rei. Importa a mim e a você temermos a Deus do que aos homens. Tenha muito cuidado, meu irmão, muito cuidado, minha irmã, tenha muito cuidado. Nessa casa de oração, nós já temos aprendido que não é a única casa de oração que prega a verdade no mundo. Tem outras casas de oração que pregam a verdade também por aí. Mas a forma que Deus trabalha aqui, Deus se revela e se manifesta. Quem está com coisa errada, Deus vai revelar lá na frente, vai explodir a bomba lá. Ele vai dando chance, vai se arrumar, tem tudo para se arrumar, tem tudo para fazer, mas não faz. Tem tudo para fazer, mas não faz. Não é brincadeira não. Mas pela fé, os pais de Moisés, Arão e Joquebed, guardaram a criança por 3 meses. E Moisés começou a crescer, pequenino já, sendo guardado e protegido, porque tiveram pais corajosos. Seja um pai corajoso, não seja um pai covarde não. Mas nós temos que ensinar nossos filhos que a casa de Deus é um lugar diferente da nossa casa. A casa de Deus é um lugar onde Deus fala conosco através da sua palavra, é um lugar consagrado a Deus. É um lugar que a criança, desde pequenino, tem que aprender que aqui tem que ter temor. Como ele aprende, ó, cheguei no parque de diversão, agora posso brincar do que eu quiser. Agora a casa de Deus, aqui ele tem que compreender que aqui é diferente. Aqui tem que prestar atenção na palavra. Depois que ele está aprendendo, a criança está aprendendo também a palavra de Deus. É só observar o final do culto. Quando fala aqui que as crianças vinham descendo, eles já ficam tudo de pé. A hora que eu chego lá na porta, eu observo. Todas as crianças, antes da oração final, estão tudo com a mão levantada já, todos com a mão levantada. E quando fala amém, eles são os primeiros a declarar em coro só amém. Então eles aprendem as lições na casa de Deus. Parece uma coisa simples, mas é algo profundo da parte do Senhor. Agora, Moisés, versículo 24, pela fé, Moisés sendo já grande, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Então Moisés, quando ele vai para o deserto, não é que ele foi obrigado, ele foi temeroso do Faraó. Vamos ver a palavra do Senhor. Fala aqui que ele recusou ser um príncipe. Quem entre nós recusaria ser um príncipe? Quem entre nós recusaria ser o príncipe que é mandado outros príncipes? Quem entre nós recusaria uma função, um cargo, que possivelmente depois de príncipe passaria a ser o futuro faraó do Egito? Isso estava proposto para Moisés. Mas diz a palavra de Deus que pela fé Moisés recusou. Pela fé ele não aceitou. Negou de si mesmo, negou suas vontades para fazer a vontade de Deus. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado. Quem que em sã consciência deixaria de escolher ser um príncipe, uma princesa, num lugar maravilhoso, com toda a regalia que o mundo pode oferecer, com todas as riquezas que o mundo pode oferecer, para preferir
que pela fé, Moisés, já sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter seus deleites do pecado. Está conhecendo Moisés agora? Está aprendendo um pouco mais de Moisés agora? Ele considerou como maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Ele sabia que a recompensa não estava aqui no âmbito terreno, a recompensa estava lá na frente, as coisas espirituais. Comece a ver as coisas espirituais, meu irmão, para de focar nas coisas desta terra. Pela fé deixou o Egito. Agora aprenda, não temendo a ira do rei. Ele não teve medo da ira do rei. Não foi por causa da ira do rei, do faraó, que ele deixou o Egito, porque ficou firme, como vendo o invisível. Ele foi para o deserto, ficou firme, como vendo o invisível, pela fé. Não é como muitas vezes nós aprendemos, ele matou o egípcio e agora ele foi obrigado a fugir. A palavra de Deus diz dessa maneira, mas aqui há um crescimento mais profundo, que fala sobre o poder da fé. Fala que pela fé ele abriu mão de ser chamado filho da filha de Faraó. Pela fé ele decidiu não fazer parte do principado lá que gozava do pecado, e que pela fé ele saiu fora do palácio. Pela fé ele foi caminhar pelo deserto. Pela fé ele andou quilômetros no meio do lugar inóspito, do perigo, porque compreendeu que o justo tem que viver pela fé. Antes de Lutero, antes de mim, antes de você, Moisés já compreendeu isso e considerou como maiores riquezas do vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como que vendo o invisível. Versículo 28. Pela fé celebrou a Páscoa. Olhe, pela fé ele celebrou a Páscoa, a que apontava para Cristo lá na frente. Ele teve fé. Ele falou: hoje isso que nós fazemos está apontando para algo maior que Deus vai fazer lá na frente. Aleluia! Pela fé. Pela fé, o derramamento de sangue, para que o destruidor dos primogênitos não tocasse nos primogênitos do povo de Deus. Pela fé, atravessaram o mar vermelho como que por terra seca. Os egípcios tentaram fazer o mesmo, mas se afogaram. Não tinham fé, eram cheios de orgulho, não sabiam amar a Deus, amavam o pecado, a coisa errada. Meu irmão, se você tem alguém que ama você, dê valor. Se você teve a oportunidade, não desperdice tentando buscar outra oportunidade. Pare de brincar de namorar, pare de brincar de ser casado, pare de brincar de ter um relacionamento com Deus. Viva tudo isso na plenitude da vontade do Senhor, de acordo com a sua palavra, que está nos ensinando uma vez mais nessa oportunidade. Seja uma pessoa responsável, seja uma pessoa que não tenha orgulho e tenha fé, que pela fé tudo isso é possível. Glória. Meu Deus, está numa desordem, parece que não vai acontecer, parece que não vai chegar nada, mas pela fé eu creio, como foi com Moisés, vai ter na minha vida. Tenha fé. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus. Glória a Deus. É igual pessoa que está na igreja e começa a pensar: bom, aqui está muita cobrança, estou desobedecendo na minha vida, agora querem falar para onde eu vou, não vou, tal lugar não vou deixar de ir, você não vai deixar de ir, você vai se explodir lá, minha irmã, você vai se acabar lá, meu irmão. Quando Deus fala aqui, Ele não está brincando conosco,
está falando a verdade para mim e para você. Cuidado com pessoa que zomba da sua sinceridade. Cuidado. Pessoa que fica brincando com o amor que você sente por ela, por ele. Tome cuidado. Tome muito cuidado. Valorize. Se não dou valor para você, caia fora. Que Deus vai preparar alguém que vai dar valor para você. Enquanto é tempo. Enquanto você pode enxergar e discernir as coisas. Não é que você se torne cego como Sansão, cai no braço da Dalila, para te trair, para te enganar, para te vender, como Judas fez com Jesus. Tome cuidado, porque o mundo está cheio de pessoas assim. Ah, eu amo você, eu quero você, mas na hora de amar não demonstra amor, faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, e não se sujeita à vontade de Deus. Por isso fala, nessa igreja querem se intrometer na minha vida, nesse lugar querem mandar em tudo que eu quero fazer, não pode, tudo que eu quero fazer, não. Claro que Deus não vai aceitar o pecado na sua vida nem na minha, mas todas as coisas não são lícitas, mas nem todas nos convêm. E pela misericórdia de Deus, nós temos que agradecermos a Deus. Se você está com vida, você tem alguma coisa, todo mundo sabe que foi Deus que deu para você. Para você. Para mim também, para todos nós. Se temos algo, foi Deus que nos deu. Agora vamos virar as costas para Deus como fez Judas? Não. Não. Aleluia. Agora, com esses textos que nós vimos nesta noite, nós temos que respondermos com sinceridade. O que Deus está requerendo de nós? O que Deus está pedindo para mim e para você que nós temos que abrir mão, negar? O que será? O que será que Deus está pedindo para mim e para você? Que nós temos que negar? O que será? Nós temos que servirmos a Deus, meus irmãos. Negar a nós mesmos e servirmos a Deus, fazemos a vontade de Deus. Sabia que com a atitude nossa nós podemos colocar tudo a perder? Colocar tudo a perder? Como Sansão? Se a pessoa está comigo, vai ficar sempre comigo. Cuidado, hein? Deus está falando que a sua palavra falou conosco, disse que com Sansão não foi assim. Ele pensou que ia durar eternamente aquele amor dele lá. E chegou um dia que Deus foi ter um passo. E quando Deus se afastou dele, acabou tudo o plano que ele tinha. Da pior forma vergonhosa, traiçoeira. Ele pensou que era amado e nunca foi amado. É triste, não é? Não é fácil não. A pessoa faz tudo por nós e nós não fazemos nada por aquele que fez tudo por nós, que é Jesus. Jesus fez tudo por mim e por você. E continua fazendo tudo que ele pode e faz por nós, como hoje falou intimamente comigo e com você. Para nós arrumarmos, para nos negar para nós mesmos, para não ter orgulho, para aprender, para obedecer, para ouvir, para levar a sério as regras de Deus. Diz aqui que pela fé Moisés venceu tudo isso. Depois ficou no deserto, peregrinou pelo deserto, teve um encontro com a sarça ardente, com a presença de Deus. Depois volta com o libertador. Quando chega o próprio povo falar para ele: quem tem ponto como libertador entre nós? Nós não queremos você. Mas tiveram que aceitar, porque era a vontade de Deus. Que eu e você venhamos aceitar a vontade de Deus, meus irmãos, enquanto podemos. Que eu e você possamos fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, que é amar na plenitude e do jeito que nos ensina. Glória a Deus. Não é? O problema não é a igreja. O problema é com você, desobediente. O problema é com você, orgulhoso. O problema é com você, teimoso. Esse é o nosso problema. Esse é o nosso problema. Não é a igreja, não é a vontade de Deus, é a nossa vontade que tem que ser negada nesta noite. É o nosso querer, é
nosso achar que tem que ser revisto nesta noite e ser colocado diante daquele que nos conhece intimamente, que é Jesus Cristo, e falar: Senhor, Tu conheces meu coração, Tu conheces a minha vida, Tu conheces o meu andar, Tu conheces o meu levantar, o meu deitar. Senhor, Tu conheces tudo na minha vida, Tu sabe quem eu sou. Até agora, meu Deus, o Senhor nunca me enganou, o Senhor sempre foi fiel comigo. Meu Deus, Tu vê além. Meu Pai, eu não quero dar um passo a partir de hoje dessa casa de oração, não quero dar um passo ali para fora sem a presença do Senhor, sem a direção do Senhor. Por favor, me ajuda, meu Deus. Tenha misericórdia de mim. E Deus vai continuar falando no seu coração. Glória a Deus. Falando para mim, para você. Aleluia. Usando sua palavra, usando os dons e falando para nós: se arrume, se conserte, não faça isso, venha para cá, venha mais perto, eu tenho algo maravilhoso. Aí quando nós começamos a vitória, recebemos de tudo que Deus fez para nós. Você só alcançou a vitória. Então estava todo filisteu de chegar perto dele. Estava lá no pecado, na coisa errada, e parecia que estava dando tudo bem. Até o dia que Deus falou: agora eu vou me afastar. Esse jeito não dá. Se afasta dele. Se afasta. Então nós aprendemos que nós percebemos quando a presença de Deus está em nós, mas nós não percebemos quando a presença de Deus se afasta de nós. Porque nós vamos tocando a nossa vida, toma um sorvete, vai na praça, dá uma olhada, dá uma risada, vai para o trabalho, vai na rotina, pega o transporte e volta para casa, é uma inscriçãozinha, não tem nada a ver, vai se resolvendo e vai indo, e nós não vamos percebendo que o Espírito Santo vai se afastando pouco a pouco. Pouco a pouco. Aí pode chegar um dia, vamos uma vida descansada. E comigo vem com toda a sua fúria para nos pegar. Nós pensamos: bom, eu escapei todas as vezes, dessa vez Deus também vai me livrar. Pode vir, estou aqui. Quando você levantou, pegaram ele e prenderam, furaram os seus olhos e virou um brinquedo no meio do povo inimigo. Cuidado, você é precioso para Deus. Nós somos preciosos para Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que nessa noite nós nos despojemos de todo orgulho, de tudo aquilo que não procede do Senhor. Que nós venhamos a perceber que a presença de Deus não é só por um momento, por algumas horas, mas é para sempre na nossa vida. Aleluia. Quando vier a dificuldade, quando vier a preocupação, quando vier o momento de resolver as coisas, não se esqueça que tem um Deus que se faz presente em nós, através do Espírito Santo. Senhor, eu errei, eu falhei, não devia ter falado isso. Meu Deus, me perdoa, me ajuda, me orienta, me guia. E Deus vai nos guiar e vai nos direcionar. Ele vai preparar ocasiões, como tem falado, que tem coisas maravilhosas a realizar nas nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos ajude em nome de Jesus Cristo. Mas que nós também não sejamos tolos, como agiu Sansão. Que nós venhamos ver as coisas bem claras e percebermos quem é a Dalila. Jesus sabia quem era Judas. E nós temos que percebermos as coisas. E tem coisas que a palavra de Deus nos fala que não se discernem pela carne. Você olha pelos olhos, é a coisa mais linda, é a coisa mais interessante, é muito bela, é muito legal, é bacana, é isso que eu quero, é o sonho da minha vida, mas não é do agrado de Deus. E aí? Não é melhor agradar a Deus? Não é melhor agradar a Deus? Nós temos aqui o exemplo de Moisés, além do de Jesus, que é o maior, de Moisés. Deixou o palácio, deixou o príncipe, riqueza, posição, pela fé, de coisa que ele nem sabia o que ia acontecer, ele nem sabia o que ia ocorrer, mas ele preferiu, pela fé, confiar no vitupério de Cristo, diz a palavra de Deus. Que nós venhamos a confiar no sacrifício de Jesus Cristo, de que ele morreu e ressuscitou, de que ele é o Senhor da igreja. Glória. E que ele é digno de toda a Aleluia. Mas não é só adoração aqui, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo maravilhoso. Ensina, Senhor. É no dia a dia, Verdadeiro. no momento mais difícil da nossa vida, quando o inimigo vai falar: agora pare, agora desista, agora você vai dar um passo, você está arrasado, você está destruído. É nesse momento que Deus quer nos ver de pé e nós falarmos com sinceridade: está difícil, meu Deus, mas pela fé eu creio. Glória. Que vai dar. Pela fé eu creio que eu vou vencer. Pela fé eu creio que vai acontecer o
que o Senhor falou. Maravilhoso, Em nome de Senhor. Jesus, creia na palavra do Senhor Glória. e vivamos pela fé. Aleluia. E pela fé nós venceremos. Santo Pela Deus. fé nós alcançaremos. Eu creio. E pela fé nós desfrutaremos. Sim, meu E pela fé nós conheceremos aquele que nos ama, aquele que derrama do seu amor e da sua misericórdia. Glória. E a Ele toda honra, toda glória para todos sempre. Amém.